Olá, sejam bem-vindos ao canal, a mais uma aula aqui do nosso canal. Prazer, eu sou Tamires Famagini, psicóloga clínica, especialista em TCC, e nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro aqui, Terapia Cognitiva da Depressão, do Aaron Beck. Aí só pontuando aqui que nós estamos estudando tanto aqui a primeira edição, ela é a nossa base, porque a primeira edição, né, ela foi realmente escrita pelo Aaron Beck e nós estamos fazendo um paralelo com a segunda edição. A segunda edição, ela é agora de 2025. Por que não utilizar a segunda edição em vez da primeira edição? Porque, gente, apesar do nome do Aaron Beck aparecer aqui como coautor nesse livro, Aaron Beck ele já não estava mais vivo quando esse livro foi publicado. Então, eu optei usar a obra original do próprio Aaron Beck. E aí eu vou fazendo o paralelo, estudando a primeira edição, mas também vou pontuando tudo aquilo que foi acrescentado, foi alterado, foi melhorado aqui na segunda edição, tá? E um ponto, gente, que eu recebi um comentário, né, a respeito esqueci agora o nome, peço desculpa, né, se você assistir a aula aqui, né, a respeito de entender este livro melhor do que o livro da Judith Beck, né? Eu recebi esse comentário lá no Instagram, e aí eu quero deixar aqui para vocês. O que acontece? Esse livro realmente é um livro mais clínico, mais aplicado. A Judith Beck, ela traz alguns exemplos pra gente, mas são exemplos muito rasos, né? E esse livro, por exemplo, neste capítulo mesmo, nós vamos entrar aqui no capítulo 4 da primeira edição aqui, tem muitos exemplos ali, muito mais claro, muito mais fácil para a gente compreender. E aqui é o início da TCC, tá bom? Então aqui é o início, nem era TCC ainda, era terapia cognitiva, né? O início ali, quando ela foi criada, quando ela foi desenvolvida. Então, assim, eu posso seguir somente por esse livro? Não, gente, a gente precisa evoluir, né? Mesmo que você use ali a segunda edição, tanto que é 45 anos de uma edição para outra, muita coisa, vou estar falando alguns conceitos que vocês vão olhar e falar, mas Tamires, isso é óbvio. Sim, gente, é óbvio. Mas para o contexto de quando a terapia foi criada, lá em 1979, quando esse livro foi divulgado, ainda eram conceitos vagos pra gente e hoje já evoluiu. Por isso eu faço a comparação aí, trazendo essas atualizações de 2025, tá ok? E até esse livro ser publicado em 2025, o livro da Judith Beck veio nos trazendo aí várias coisas. Então, apesar do livro da Judith Beck, que não é o nosso objetivo aqui, futuramente, após finalizar, né, serão 16 aulas aqui a previsão, nós estamos na terceira, após finalizarmos aqui, a gente pode combinar de estudar, sim, o livro da Judith Beck também para destrinchar os conceitos. E o livro da Judith, ele é extremamente importante para a gente também na nossa prática clínica. Inclusive, tem vários profissionais de renome aí, que utilizam o livro da Judith Beck como a base principal das formações em TCC, tá? Claro que eu sei que os bons profissionais não utilizam só o livro da Judith Beck, porque tem vários livros, vários conceitos que é ideal, é extremamente importante pra gente, mas o livro da Judith Beck, ele vem trazendo pra gente uma abertura muito maior. E a Judith Beck, ela já evoluiu o livro dela várias outras vezes, né? O Aaron Beck criou aqui em 79, e aí tivemos a primeira edição, segunda edição da Judith Beck, que eu não vou lembrar das datas, e a terceira edição agora, de 2021, que está mais atualizado, e aí veio esse livro do Aaron Beck, segunda edição. Lembrando, Aaron Beck, ele entra como coautor desse livro na segunda edição, mas quando o livro foi publicado, Aaron Beck já tinha falecido. Faleceu em novembro de 2021, se não me engano agora, 2021 mesmo. Então, assim, por que o Aaron Beck apareceu como coautor, apesar dele já não estar mais vivo, né? Gente, porque esse livro foi feito como base, foi usado como base o livro do Aaron Beck. E apesar dele ter falecido em 2021 ele ainda estava publicando artigos, publicando livros, publicando materiais extremamente ricos, tá? Então ele sim contribuiu para a edição, para a publicação desse livro, porque o livro ele não é feito da noite para o dia, ele demora ali alguns anos até chegar pra gente aqui, né? Principalmente para chegar traduzido no Brasil. Por mais que hoje tenha essa tradução muito mais rápida, né? Ainda a gente sabe que demora um pouquinho, tá? Então, entrando aqui no livro do Aaron Beck, nós vamos entrar hoje num ponto fundamental para a prática clínica dentro da abordagem cognitiva, que é a estrutura da entrevista terapêutica. Então, nós estamos entrando no quarto capítulo do livro, da primeira edição, paralelo
capítulo 3 da segunda edição, tá bom? Então, vou colocar sempre quais os capítulos das duas edições, que quem está acompanhando da primeira edição consegue acompanhar, quem está na segunda edição consegue acompanhar também, tá? Então, até aqui, gente, o modelo cognitivo já foi apresentado ali em sua lógica teórica, mostrando como a depressão ela se organiza a partir de uma forma específica de interpretar a realidade. No entanto, esse modelo ele não se sustenta apenas como uma explicação abstrata do funcionamento psicológico. Ele precisa ser traduzido em uma forma concreta de condução clínica. E é exatamente isso que esse capítulo ele começa a fazer ao mostrar pra gente que a entrevista terapêutica, ela não é um momento de escuta, né? Somente um momento de escuta, mas também um instrumento ativo de compreensão e intervenção. E aqui a gente tem um ponto bem diferente da primeira edição para a segunda edição, que hoje nós já temos bem definidos os terapeutas da terapia cognitivo-comportamental, nós já temos bem definidos essa estrutura da TCC. Mas lá em 1979, essa estrutura não era conforme o que nós temos hoje, tá? Então, lá na primeira edição, lembrando, o livro não é o primeiro livro, o Beck já tinha produzido vários outros livros, mas é o livro que ficou assim marcado como o início da terapia cognitiva. Então, nessa primeira edição, Beck ele introduziu a entrevista terapêutica a partir de uma preocupação fundamental, né? O terapeuta ele precisava aprender a reconhecer o que o Iron Beck está chamando aqui de paradigma pessoal do paciente. E aí esse conceito ele não é apenas um elemento abstrato ou teórico isolado, mas uma exigência prática para que a entrevista ela tenha uma utilidade clínica. Então, paradigma pessoal diz respeito à forma como o paciente ele organiza a sua experiência, ou seja, né, o conjunto de significados, pressupostos, as regras que ele utiliza ali, é o esquema, né, que ele utiliza para interpretar a si mesmo, os outros e os acontecimentos. Gente, eu estou falando de terapia cognitiva, falei esquemas, mas esquemas conforme o Iron Beck nos apresenta, tá? Não tem nada a ver com a terapia dos esquemas. Podemos também futuramente fazer uma aula sobre esquemas. Aqui não. Aqui, quando eu falar esquemas, não estou me referindo à terapia dos esquemas. Estou me referindo ao conceito que o Iron Beck utilizou também dentro da terapia cognitiva tradicional, da terapia cognitiva clássica. E aqui muda completamente o foco da entrevista, então. Porque o objetivo, ele deixa de ser apenas levantar os fatos, as hipóteses ali, né? Ou descrever sintomas. E passa, então, a ser compreender como que esses fatos são interpretados dentro do sistema cognitivo do paciente. Então, o terapeuta aqui, ele não fica apenas interessado no que aconteceu, mas no que aquilo que aconteceu passou a significar para o seu paciente. E isso é essencial dentro da depressão. Não só na depressão, mas o livro aqui é foco da depressão, porque o sofrimento, então, ele não está apenas nos eventos, mas na forma como esses eventos são organizados cognitivamente, como eu interpreto. Isso aqui é toda a base da TCC, gente, daquilo que nós trabalhamos hoje. Então, quando Beck ele enfatiza a necessidade de reconhecer esse paradigma pessoal, ele está na prática orientando o terapeuta a não conduzir a entrevista de forma superficial, né? Uma escuta baseada em apenas um conteúdo factual. Porque quando é apenas um conteúdo, você não vai acessar o nível que realmente está mantendo aquele problema. O paciente deprimido, ele tende a interpretar as experiências ali de maneira sistematicamente negativa. Então, tem ali um sistema, tem ali uma ordem, uma organização. E essa interpretação, ela segue esses padrões que são estáveis ali na vida do seu paciente. Mas, Tamires, não é saudável. Sim, mas é estável porque ele já aprendeu a funcionar daquela forma. Então, identificar esses padrões é o que vai permitir que a terapia ela avance ali, o processo terapêutico avance. Então, isso também implica uma mudança na forma de escutar, né? O terapeuta ele precisa prestar atenção não apenas no relato em si, mas na maneira como o paciente chega às conclusões que ele apresenta. Então, quando o paciente ele descreve uma situação, né, o foco não é apenas a situação, mas no julgamento
que o seu paciente faz dessa situação, nas inferências que ele produz, nas conclusões que vocês conseguem extrair ali. Então, é nesse nível que o modelo cognitivo ele opera. E é nesse nível que a entrevista ela precisa se organizar. E aí, a partir desse ponto, Beck introduz a necessidade de uma estrutura mais formal ali para a entrevista terapêutica. Essa estrutura, ela não é apresentada como um protocolo rígido, né, ou como um conjunto de etapas fixas, mas como uma organização necessária para que o trabalho clínico seja eficaz. Então, aqui, o Aaron Beck, ele começa a apresentar a estrutura terapêutica ali, a estrutura da TCC. Claro que ele vai aprofundar isso melhor nos próximos capítulos, mas aqui ele já começa a apresentar. Então, a entrevista estruturada, ela permite manter o foco, evitar dispersão, garantir continuidade entre as sessões. E, gente, manter o foco é muito interessante, porque, assim, vou falar de mim, e eu acredito que a maioria dos meus colegas que estão aqui ouvindo essa aula também tem muito conhecimento. Então, a gente lê o livro do Aaron Beck, eu leio o livro da Judith Beck, eu leio o livro Cristina Padeschi, aí eu leio o livro do Steven Hayes. Então, você vai lendo aquele monte de conteúdo. Eu leio um artigo, assisto uma aula, e são muitos conteúdos, muita informação. E aí, quando eu foco no tema depressão, é a mesma coisa de uma rede de computador, né? Vem 1000 informações ao mesmo tempo. E aí, quando você tem um foco, uma estrutura, você consegue seguir nessa estrutura, focando naquilo que é importante, né? Porque vem aquele monte de conteúdo. E se você focar em todos os conteúdos, você perde o foco ali do seu paciente. Então, essa estrutura te ajuda a manter no foco para a resolução do problema que este paciente apresentou. Isso é extremamente importante aqui no contexto da depressão, porque o paciente ele vai apresentando ali, né, algumas dificuldades de concentração, tendência à ruminação, né, e uma organização prejudicada do pensamento. E aí, quando você mantém essa estrutura, o seu paciente também ele entra nessa estrutura com você, porque lembra aqui que eu falei que o trabalho da TCC é todo colaborativo. Aqui eu não estou falando da TCC ainda, né? Eu estou falando da TC, da terapia cognitiva. O trabalho da terapia cognitiva também é todo colaborativo. Então, quando nós trabalhamos com esse foco, com essa estrutura, evita que eu despece, que eu garanta a continuidade entre as sessões, mas também evita que o meu paciente despece, porque ele vai ter 1000 coisas para contar, até porque ele tem o problema da depressão, que é o foco aqui, mas ele também tem outros problemas na vida dele que ele gostaria de resolver. Mas hoje a gente precisa manter a nossa atenção, o nosso trabalho, na depressão, porque a gente não consegue atender 1000 demandas ao mesmo tempo. Então, nós trabalhamos com foco, com a demanda que ele está apresentando. Futuramente, você pode abordar quantas demandas do seu paciente, mas uma demanda por vez para não virar aquela bagunça e, ao mesmo tempo, ali você atende 1000 coisas e, ao mesmo tempo, não atende nada. Então, essa estrutura da entrevista, ela não é simplesmente um recurso técnico neutro, né? Ao contrário, ela está diretamente ligada ao funcionamento do seu paciente, à necessidade de organizar aqui esse funcionamento dentro da sessão, porque o seu paciente, ele funciona assim. E aí, quando nós estruturamos a entrevista, ele começa a organizar, a estruturar internamente os processos mentais, né? Então, sem essa estrutura mínima, a tendência é que o próprio padrão depressivo domine ali o espaço terapêutico, levando a uma repetição do mesmo circuito de pensamento, de emoção, que já ocorre fora da sessão. Então, ele vai começar a ruminar ali e vai reclamar, e ele vai falar da mesma coisa o tempo inteiro e ele não vai perceber isso, porque ele não está fazendo consciente, ele não está fazendo intencional, ele quer mudar, por isso ele está no processo de terapia, porém ele não aprendeu a como fazer isso, por isso ele está no processo de terapia, porque se ele soubesse fazer isso sozinho, ele não precisaria estar no processo de terapia, né? Então, se você não estruturar ali junto com o seu paciente, ele vai fazer o que ele já está fazendo lá fora. Então, a gente precisa organizar juntamente com ele aqui para que ele consiga
fazer essa organização interna, né? Então, outro ponto importante aqui na primeira edição também é que o paciente ele precisa compreender a natureza do tratamento. Então, assim, a gente não vai conduzir a terapia de forma implícita ou indireta. Não, a gente trabalha com a psicoeducação, né? Então, aqui você vai apresentar a lógica do trabalho, explica a relação entre pensamentos, sentimentos, comportamentos e vai introduzindo o seu paciente à forma como o tratamento será conduzido. E isso faz parte da própria estrutura da entrevista e não é algo separado dela. Lembrando, gente, hoje isso aqui é psicoeducação para quem trabalha com TCC, para quem é de outra abordagem, ainda não tem tanto esse conhecimento, talvez, né? Mas lá em 1979, quando esse livro chegou, não tinha essa estrutura, não tinha esse trabalho de psicoeducação. E hoje nós sabemos que esse trabalho de psicoeducação ele precisa ser aprofundado cada vez mais, né? Então, essa explicação, ela não tem apenas um caráter informativo, né? Mas é funcional. Eu não estou ali simplesmente para ensinar o meu paciente. Nós falamos psicoeducar, porque eu estou explicando para ele, mostrando para ele qual é o funcionamento, como é o funcionamento, como isso está se mantendo, eu vou explicando ele, mostrando para ele aquilo que até o momento ele não conseguiu perceber. E aí, quando você vai fazendo essa psicoeducação, ele vai olhando e falando, é verdade. Ele vai entendendo, ele vai compreendendo e vai fazendo sentido ali. Tá? E o paciente deprimido, ele frequentemente vai estar fundido com as próprias interpretações. Ele não sabe o que é ele, o que é fato, o que é interpretação, né? Ele toma as próprias conclusões como sendo ali evidências diretas da realidade. Então, ele não sabe o que é fato e o que é interpretação. Ele acredita que as interpretações são fatos. E aí, quando nós introduzimos, né, a ideia de que esses pensamentos influenciam as emoções, né? Quando você começa a criar essa pequena distância entre o seu paciente e as próprias cognições, ele começa a evoluir. Então, esse movimento é algo inicial, né? Você vai fazer ele logo no seu primeiro contato com o seu paciente, mas é fundamental, porque vai abrindo espaço ali para que o seu paciente ele possa observar e questionar aquilo que antes era vivido como sendo algo absoluto. Além disso, também dentro da primeira edição, né, a estrutura da entrevista também está relacionada à preparação do seu paciente para o tratamento. Então, Beck ele deixa claro que a terapia cognitiva ela exige participação ativa, compreensão da lógica, do processo ali, do envolvimento com as tarefas. Então, isso significa que a sessão ela não é apenas um espaço para uma expressão emocional, mas é um ambiente de trabalho. Então, o paciente ele vai gradualmente desenvolvendo habilidades para lidar com seu próprio funcionamento. E aqui, o Aaron Beck ele já cria esse paciente que não é mais um paciente passivo, mas é um paciente que a gente coloca até o termo cliente, porque ele é mais ativo, ele participa mesmo e ele tem responsabilidades. E cliente, gente, o termo cliente pode usar qualquer um dos dois dentro da terapia cognitiva, dentro da terapia cognitivo-comportamental, não tem certo e errado, mas a gente usa porque a gente leva naquela ideia do comercial. Porque quando você, cliente, vai em uma loja, você exige, porque você está pagando, você quer algo que seja dentro das suas expectativas. E naquela época em que o Aaron Beck estava trazendo isso aqui, apresentando isso aqui ao mundo, não tinha essa visão hoje. Hoje o paciente ele já tem mais essa percepção de que, olha, eu estou te pagando, eu quero resultado. E ele está certo. Mas na época que a terapia cognitiva foi apresentada, isso aqui não era a realidade. Né? Naquela época, a realidade era um paciente que aceitava aquilo que o seu terapeuta falava. Lembrando, gente, que Aaron Beck, ele nem era psicólogo, né? Ele era médico. Então, a maioria dos terapeutas aqui naquela época, eles eram formados em, geralmente, psiquiatria, né? Eles eram psiquiatras ali. Eles eram psicólogos, mas pelo título da medicina, que a medicina proporcionava ali, talvez proporcione, porque nós estamos falando em um contexto que não é Brasil, né? Então, assim, tinha isso aqui. Então, o paciente, ele aceitava passivamente aquilo que o seu terapeuta colocava, determinava. Então, se o terapeuta falasse levanta a mão, ele levantava sem questionar. E aí, Aaron Beck falou, não, isso aqui não vai trazer resultado. Não é porque eu disse levanta a mão que você vai melhorar.
né? Eu disse, levanta a mão e você vai melhorar por causa disso aqui. Você entendeu o que é isso aqui que nós estamos fazendo? Então, ele começou a perceber que os pacientes melhoravam mais, porque eles não faziam as coisas simplesmente por causa da mecanicidade. Meu médico mandou, eu vou obedecer porque ele estudou, né? E isso aqui faz total diferença hoje, né? Porque hoje nós não temos mais aqueles pacientes, claro que ainda existe, mas isso aqui é um ponto muito positivo pra gente, porque a gente não tem mais aqueles pacientes que estão ali simplesmente aceitando passivamente tudo, eles querem mudar, e aí eles participam, eles se engajam muito mais, tá? Então, só pontuando aqui, porque é algo que pra mim faz toda a diferença para o contexto em que foi criado, e isso é algo que hoje, né, apesar de ter sido criado naquela época, hoje faz total sentido para o nosso contexto atual, para os nossos atuais pacientes clientes, né? Então, essa preparação também, né, vai incluir a ideia de continuidade. Então, a sessão, ela não começa e termina em si mesmo. Então, não é uma sessão que eu marquei agora às 2h da tarde e às 2h45 terminou. Eu marquei às 7 agora e às 7h45 terminou. Eu marquei às 8. Não é isso, é que ela não começa e termina quando o seu paciente vai embora, né? Então, existe uma ligação entre uma sessão e a outra, um acompanhamento do que foi discutido na semana passada e uma construção ao longo da semana, uma construção progressiva do processo terapêutico até semana que vem, na hora que ele vier aqui no consultório. Então, isso aparece de forma muito mais explícita nos materiais complementares da obra, tá? Mas já está presente aqui no capítulo, quando o Beck ele fala dessa organização da entrevista e dessa necessidade de manter um encadeamento no trabalho. Então, é importante observar que essa estrutura ela não elimina a necessidade de sensibilidade clínica. Então, Beck ele não propõe uma condução mecânica da entrevista. A organização dessa sessão ela precisa ser ajustada ao paciente, ao momento do tratamento, às condições clínicas apresentadas. Então, essa estrutura, ela é um guia que vai sustentar o trabalho, mas ela não vai substituir o julgamento do terapeuta, tá? Por exemplo, tem transtornos da personalidade que vai exigir o diagnóstico, né? Ali o paciente dentro desse diagnóstico vai nos exigir uma estrutura, uma sessão mais estruturada, talvez até mais mecanicista. E eu preciso seguir este padrão de comportamento, de organização entre as sessões. Já tem demandas, até mesmo dentro dos transtornos da personalidade, em que eu preciso flexibilizar essa estrutura para adaptar para aquilo ali que o meu paciente está vivenciando neste momento. Aqui eu citei os transtornos da personalidade, mas nem sempre o seu paciente ele precisa de ter um diagnóstico, tá? Então não precisa ter transtorno da personalidade, não precisa ter um transtorno de ansiedade, não precisa ter um transtorno de humor, ele não precisa ter transtorno nenhum aqui. Ele pode ter uma queixa pontual. Eu preciso ajustar de acordo com o padrão de funcionamento do meu paciente. E aí, quando a segunda edição, então, ela retoma esse tema, né? Ela mantém esses princípios aqui, mas ela torna isso muito mais explícito, muito mais ela deixa essa organização da sessão, essa relação com o progresso do tratamento muito mais claro, muito mais explicitado aqui, né? Muito mais explicitado. Sei lá se essa palavra realmente existe, mas ela deixa muito mais claro pra gente o entendimento disso, né? Então, a entrevista terapêutica, ela passa a ser descrita ali dentro de uma sequência de estágios que se sobrepõem ao longo do processo terapêutico. Então, isso aqui não está alterando a lógica da primeira edição, mas está ampliando, então, a clareza sobre como a estrutura da sessão ela se articula com o desenvolvimento do tratamento. E aí, um dos pontos que aparece com mais definição na segunda edição é essa organização interna da sessão, né? Incluindo ali momentos como atualização inicial, definição da agenda, revisão de tarefas, discussão dos temas principais e o fechamento com resumo e feedback. E aí, esses elementos eles não são apresentados também, né, como uma formalidade, mas como recursos que ajudam a manter o trabalho estruturado e colaborativo. Então, Tamires, nessa segunda edição não tem nada novo.
né? Tem, gente, tem sim. Lembrando que a primeira edição foi feita em 1945. E aí o que você sabe dessa organização, dessa estrutura, revisão de tarefa, definição de agenda, feedback, tudo isso aqui, não foi apresentado claramente pelo Ironbeck. Foi apresentado pelos profissionais que sucederam aquilo ali, que se basearam na obra dele. Judith Beck nos traz perfeitamente essa estrutura da sessão. Cristina Padeschi nos traz perfeitamente a estrutura a estrutura da sessão. Outros profissionais também vão nos trazer isso muito claro, como é esse funcionamento da sessão. Então, assim, quando aparece aqui na segunda edição, não é que é um tema novo, né? É um tema que está organizado daquilo que não foi apresentado tão claramente para a segunda edição. Na primeira edição está sendo organizada agora. Lembrando, gente, que o objetivo deste livro não é a terapia das emoções, não é a terapia do mindfulness, não é a terapias, não são as terapias de terceira onda. Nós estamos falando da terapia cognitivo clássico, aquela que foi criada lá naquele primeiro momento, porém adaptada e atualizada a partir de todos os estudos, todas as pesquisas, né, de todas as teorias que foram sendo testadas, adaptadas nesse período até chegar agora em 2025. Então, mas eu conheço isso, já ouvi falar, o criador da terapia dos esquemas já falou isso, o criador de tal terapia já falou isso, mas nós não estamos falando dessas terapias de terceira onda. Nós estamos falando, né, não é terapia contextual, nós estamos falando da terapia cognitivo clássica, né, que é cognitiva ainda, né, cognitiva clássica, tá? Então, por isso que muitas coisas aqui vocês já ouviram falar, porque outros autores, outros terapeutas, outros profissionais já nos apresentaram isso. Então, esse refinamento deixa mais claro que a estrutura da entrevista ela não serve apenas para organizar o tempo, mas para sustentar o processo terapêutico. E aí, ao retomar, né, esses conteúdos, revisar tarefas, estabelecer conexões entre as sessões, o terapeuta ajuda o paciente a perceber essa continuidade, esse progresso ali, o que é particularmente importante em quadros depressivos, onde a percepção de mudança costuma ser prejudicada. Então, gente, isso é muito importante a gente entender a estrutura dessa sessão. Aproveitar aqui um minuto para fazer merchan, tá? Minha formação, as inscrições da minha formação em TCC, terapia cognitivo comportamental, formação completa, tá, gente? Com 24 módulos de teoria, toda a teoria, com 4 meses aí de supervisão, estágio, para quem não é profissional, ainda está fazendo estágio clínico, todo estágio documentado, registrado conforme a legislação brasileira, Código de Ética da Psicologia permite, tá bom? Então, tudo aqui está aberto, essas inscrições, se você quiser saber mais, me chama aqui no WhatsApp, Instagram, tudo, minhas redes sociais, todas estão aqui abaixo desse vídeo, tá? Depois, essa semana também vou fazer o convite, porque essa semana nós vamos fazer também uma minissérie ensinando, explicando aqui a aplicação prática da TCC, tá? Uma minissérie bem completa para vocês, com aulas ricas, bem detalhadas aí mesmo. Mas, voltando aqui ao estudo do livro, outro ponto que a segunda edição ela enfatiza com mais clareza é a necessidade de adaptar a estrutura ao momento clínico, né? Então, embora exista essa organização básica, o foco da sessão pode variar de acordo com a necessidade do paciente. Então, assim, a gente não tem uma estrutura rígida ou descontextualizada. A gente vai manter aqui a função dela, o objetivo, mas às vezes o seu paciente está trabalhando a depressão, que é o foco dessa sessão. Mas às vezes o seu paciente, aconteceu alguma coisa essa semana que impactou tão grande, de uma forma tão grande, impactou de uma forma tão, sabe, severa o seu paciente, que ele precisa trabalhar isso aqui e não a demanda dele. Então, às vezes, a gente precisa entender que essa estrutura ela não é tão rígida, eu posso flexibilizar, eu posso adaptar conforme a necessidade atual do meu paciente, tá? E aí, mesmo com esses refinamentos, né, o núcleo do capítulo 4, atualizado no capítulo 3, permanece o mesmo. A entrevista terapêutica ela é um espaço estruturado que permite acessar o paradigma pessoal do paciente, né, aplicar o modelo cognitivo, promover mudança. Então, a diferença é que a segunda edição ela vai explicar com muito mais detalhes como que essa estrutura ela pode ser utilizada ao longo do tratamento. Então, quando a gente reúne o que
as duas edições apresentam, fica claro pra gente que a estrutura terapêutica ela não é um elemento secundário dentro da abordagem cognitiva, mas ela é uma condição necessária para que o modelo cognitivo ele possa ser aplicado na prática. Então, essa entrevista organizada vai permitir identificar padrões cognitivos, manter o foco clínico, promover aprendizado, sustentar a continuidade do tratamento. Então, no nível clínico, isso significa que a forma como a sessão ela é conduzida já faz parte aí da intervenção. Então, a organização da entrevista vai ajudar o paciente a sair de uma experiência difusa, pouco estruturada ali do sofrimento e a começar a observar o seu próprio funcionamento de uma maneira muito mais clara. E esse movimento, por si só, né, já apresenta um avanço muito grande dentro do tratamento do seu paciente. Então, gente, esse capítulo aqui, ele marca um ponto muito importante dentro do livro, né? Porque ele mostra que a terapia cognitiva não é simplesmente conceitos sobre a depressão, né? Mas também uma forma específica de trabalhar isso dentro da sessão com foco exclusivo na resolução do problema. E aí, a estrutura da entrevista, né, é o meio pelo qual a gente vai... Estrutura da entrevista aqui, estrutura da sessão, tá? É o meio pelo qual esse trabalho vai se tornando possível. E aí, gente, finalizamos o capítulo 4. Na semana que vem, nós vamos abordar o capítulo 5 da primeira edição e aí fazendo o capítulo 4 da segunda edição. O tema é a entrevista inicial. Eu vou abordar ali a entrevista inicial, como nós vamos fazer aquele primeiro contato com o nosso paciente. E agora aproveitar para vocês, né, e falar sobre essa minissérie que eu vou fazer aqui essa semana, hoje, segunda-feira. Então, essa minissérie vai ser terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São 5 aulas práticas mesmo que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Explicando o que é a TCC, mas explicando o que é a TCC na prática. Vou pegar aqui para passar para vocês direitinho, ó. O que é a TCC de verdade, né? Por que ela funciona na prática, como que eu aplico ela, como que eu aplico o modelo cognitivo na prática, porque eu falo nas minhas aulas de sexta-feira o que é isso, eu tenho as aulas na sexta-feira que eu explico os conceitos, então eu vou explicar na segunda aula, na quarta-feira, o modelo cognitivo na prática. Na terceira aula eu vou explicar o passo a passo aí, né, da avaliação à intervenção, como funciona desde a nossa primeira sessão até ali estar intervindo no paciente, no problema do paciente. Na quarta aula, sexta-feira, né, vou estar falando da TCC na prática, como conduzir um caso de ansiedade, e no sábado a gente vai finalizar falando sobre como conduzir um caso de depressão. Claro, gente, se vocês tiverem sugestões de outras aulas, outros temas, nas sextas-feiras, né, essa sexta-feira nós não vamos ter a aula que eu faço normalmente, porque eu vou estar passando a minissérie. Mas toda sexta-feira eu trago uma aula. Eu espero que seja uma aula bem rica, né? Meu objetivo é na sexta-feira trazer a aula com um tema bem específico da nossa prática clínica. Então, se vocês têm temas, vocês podem me sugerir aqui, podem me sugerir nas outras aulas. Tem aqui o meu grupo, aí já deixo também o convite, né? O grupo aqui abaixo, tem um grupo do WhatsApp, tem um grupo do Telegram. Não é obrigatório estar nos grupos, tá bom? Lá eu envio os links, materiais, todas as informações, todo o conhecimento que eu consigo. Se tem alguma coisa, se tem um material, se tem, por exemplo, o RPD, eu sempre compartilho com vocês nesse grupo, tá bom? Tem tanto do Telegram quanto do WhatsApp e abaixo também minhas redes sociais, caso vocês queiram saber mais sobre como funciona isso. Falei também que a minha formação está aberta, quem quiser saber mais, quem quiser conhecer o conteúdo, eu envio o cronograma sem problema algum. A minha formação, ela abre somente uma vez por ano, então hoje nós estamos aqui no finalzinho já de abril, né, segunda-feira. As inscrições vão abertas somente agora até o inicinho do mês. Vou segurar até domingo, né, dessa semana, dia 3, para vocês conseguirem se organizar, tá? Está aberta desde o início do mês, eu não cheguei a fazer divulgação, porque é uma formação realmente com vagas bem limitadas, então por isso que vocês não me veem fazendo tanta divulgação. E aí eu convido vocês, gente, não é obrigatório se inscrever no canal, mas se esse conteúdo que eu compartilho aqui faz sentido para vocês, se inscrevem aqui no canal, assim vocês não perdem novidade, né? Ativem o sininho, porque aí vocês recebem a notificação que eu vou fazer a minissérie. Vou tentar de coração fazer ela bem completa mesmo para vocês, deixando temas bem atualizados, tá? Então,
Curte aqui o vídeo, se fez sentido, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, comenta aqui nessa aula o que mais chamou a atenção para vocês sobre esse capítulo, né? Compartilha com outras pessoas que também estão aprofundando o estudo em terapia cognitivo-comportamental. Agradeço por vocês estarem aqui me acompanhando, tá? Fico muito feliz por ter companhia, fico muito feliz por vocês comentarem, por vocês interagirem aqui nos vídeos, por vocês interagirem lá no Instagram, né? No início aqui, já aproveitei abrindo, respondendo uma pergunta que foi levada para mim no Instagram. Então, eu fico muito feliz com a participação de vocês. Obrigado por assistirem aqui e eu vejo vocês amanhã. Ia falar semana que vem é o próximo vídeo, né? A próxima aula, aqui na segunda-feira, às 20 horas. Próxima aula deste livro, dos estudos da primeira edição e segunda. Amanhã iniciamos, então, a nossa minissérie. Eu vejo vocês amanhã.